Bom, esse aqui é um saquinho cheio de tomatinhos, certo? Agora, engraçado que esses tomatinhos aqui todos, você poderia, né, comer um tranquilamente e tal. Aqui o saquinho, né? Mas suponha que isso aqui fosse uma barata. É um apontador, mas suponha que fosse uma barata. E eu jogasse essa barata dentro desse potinho, desse saquinho de tomates. Uma única barata estragaria completamente esse saquinho de tomates, certo? Agora, se eu tivesse um saquinho cheio de baratas e eu jogasse um tomatinho lá dentro, teria o mesmo efeito? Olha só, hein? Uma única barata, ela estraga um saquinho cheio de tomates. Mas um único tomate não tem o mesmo efeito num saquinho cheio de baratas. Por que isso? Porque há uma dominância dos aspectos negativos na nossa vida. Feedback ruim tem muito mais peso, pais ruins tem muito mais peso, trabalho ruim, chefe ruim, notas ruins, falta de incentivo, ou seja, tudo aquilo que é negativo, ele tem muito mais intensidade na nossa vida do que o positivo. Então, por exemplo, quando você tem um comportamento normal durante um ano, mas em apenas um dia você falou uma bobagem. Essa única bobagem que você falou em um dia, ele consome os outros 364 dias do seu ano e é aquele um dia que fica marcado. Negativity bias. Isso é o principal argumento deste artigo aqui, Negativity Bias, Negativity Dominance and Contagion, do Paul Rosen e Edward Roisman, que eles vão mostrar em diversas situações que o aspecto negativo ele tem muito mais intensidade, muito mais força do que o positivo. O que este exemplo aqui dos tomatinhos e desse artigo, eles nos ajudam a compreender, ajudam a gente a compreender como a gente funciona. E se a gente sabe como a gente funciona, por conta do conhecimento e da descoberta científica, que na realidade não é uma descoberta científica, mas um estudo científico que mostra que é uma coisa evidente no nosso comportamento. É claro que também tem, né, a síndrome de Poliana, que são aquelas pessoas que veem positivo tudo, né? Tudo elas olham como sendo algo positivo, mas não é isso a realidade da grande maioria das pessoas de nós, certo? E eu tô fazendo esse vídeo porque eu estava lendo o meu grande Arthur Schopenhauer, né? O seu clássico O Mundo como Vontade e Representação. E o Schopenhauer, aqui em um certo momento, ele estava falando sobre as pessoas que cometem, né, um suicídio, enfim, tal, porque ficam com pensamentos muito negativos, enfim. E ele diz o seguinte, ó, não quero subtrair-me à dor. Quero que a dor possa suprimir o querer viver, cujo fenômeno é coisa tão deplorável. Não é porque essa pessoa não quer viver, porque ela está focada certamente apenas nas questões negativas, e as questões negativas têm um peso, uma intensidade muito maior do que as positivas, como está aqui no artigo. E aí o Schopenhauer diz que fortifique em mim o conhecimento da verdadeira natureza do mundo, que começa a despontar a fim de que esse conhecimento se torne o calmante supremo da minha vontade, a fonte da minha eterna libertação. O que o Schopenhauer está nos dizendo? Que sim, há sofrimento na vida, sim, há dor na vida, que inclusive fazem com que as pessoas queiram abandonar a própria vida por conta dessa intensidade do sofrimento. Mas o que o Schopenhauer diz? O conhecimento é de fato que nos anestesia, que de fato nos faz compreender, né, as nossas vontades, como somos, e que nos faz ter a eterna libertação. É por isso que eu adoro Arthur Schopenhauer. Muita gente diz que ele é um cara muito negativo, pessimista. Não,
ele é um cara que tenta entender a alma humana. E em 1818, olha só, 200 anos atrás, o que ele falava aqui em relação à dor, ao sofrimento, e que o conhecimento é o que nos liberta, o conhecimento é o que nos faz entender a verdadeira funcionalidade, o verdadeiro funcionamento da vida, e é através disso que a gente se liberta, que a gente começa a entender como nós funcionamos. E começamos a entender que a gente está triste porque é natural que o elemento negativo ele pese muito na nossa vida, mas o conhecimento ele nos liberta, ele nos faz olhar para outras coisas, nos faz compreender o sofrimento, nos faz compreender a frustração, mas nos tira desta inércia, porque a gente sabe que isto é temporário. Veja aí então, Paul Rozin e Edward Wiseman, um estudo recente, né, um estudo aqui de 2001, apenas 20 anos atrás, que está corroborando o que Schopenhauer há 200 anos atrás já dizia, e se você for buscar Platão há 2.400 anos atrás, você vai ver que também era muito parecido o que se dizia, né? O próprio Epicuro, quando fala das necessidades humanas, enfim, que eu vou fazer outro vídeo em breve para falar sobre isso. Mas, então é isso, né? Uma única barata, ela estraga um saquinho inteiro de cerejas, ou de cereja de tomatinhos. Mas, um saquinho cheio de baratas, se eu jogar um tomatinho lá dentro, não tem o mesmo efeito, porque a intensidade das coisas negativas, elas são mais fortes na nossa vida. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode julgar as pessoas por apenas um ato, uma fala, uma situação específica. A gente tem que olhar um conjunto de coisas. A pessoa sempre faz isso, ela sempre fala isso. Ok, isso mostra um comportamento homogêneo, né? Um comportamento igual. Agora, um único erro, uma única fala, uma única vez que a pessoa foi infeliz num comentário e a gente já exclui essa pessoa como se essa pessoa fosse, né? Como se nós fôssemos perfeitos, se nós não errássemos. Então a gente tem que usar o conhecimento para entender que todos nós somos falíveis, que todos nós podemos uma hora ou outra falar uma bobagem, fazer alguma coisa que não deveria ser feita, mas o que a gente tem que ver é a consistência do nosso comportamento, é a consistência da nossa fala ao longo do tempo. Porque picos, todo mundo está sujeito, e esses picos, se são negativos, ficarão para sempre marcados. Mas o que cabe a nós, sujeitos do conhecimento, entender que a gente funciona assim e através da razão, do conhecimento, lutar contra isso e entender que a gente é mais do que isso. A gente pode mais do que isso para julgar e avaliar as pessoas. Pense sobre isso.